com 22, não é isso, Cíntia? 22 participantes. 22 participantes. Nosso primeiro encontro aí do mês e pouco atrás foi muito bom. Vamos ver se hoje aí que está na mão do Guilherme, não é isso? Isso. Entre os trancos e barrancos aí das horas vagas, com a ajuda da Mariana aí, aumentou mais um aí, 24 agora, estava aumentando. A gente foi com a ajuda da Mariana aí, foi montando a apresentação. Eu acho que o que mais engrandece, acho que qualquer uma dessas reuniões técnicas nossas, que o interessante é, às vezes, cada um está fazendo, é isso gerar mais, assim, não é nem a apresentação ser rica de informação, tudo, mas, assim, gerar um debate entre todo mundo de experiências que já viveu. O Jobé mesmo, sempre quando eu vou na obra, ele na época do Hotel Nacional, né, não sei o quê. Então, é importante, assim, todo mundo aí que já viveu alguma experiência em alguma obra aí, em cima das apresentações e dos assuntos que for de cada mês, tá contribuindo aí para a gente aprender a acertar sempre aí, né? Porque a gente tem que... Isso Guilherme, aí tá o grande motivo das reuniões nossas de obra ser compartilhada com todo mundo, tá certo? Porque um pode trazer um argumento numa obra, aqui está fazendo assim está fazendo assado. Então, isso aí é importante, essa interligação mesmo. Compartilhar aí, hoje virou o termo de compartilhar. Isso. Hoje o assunto, então, é esquadrias, né? Uma introdução básica aí da bibliografia da CEBIC. As esquadrias são componentes das edificações que cumprem um papel que vai muito além de sua funcionalidade e composição estética. Então, elas são um fundamento no atendimento de diversos requisitos. Eu até tirei aqui do Código de Obras de Goiânia sobre o atendimento de iluminação e ventilação natural. Então, todo mundo é bom todo mundo estar ciente disso aqui, porque, por exemplo, hoje a gente até para fazer uma estimativa de um custo de uma obra aí que você tem um projeto base, você não tem quadro de esquadria nem nada, isso aqui vai dando um norte para a gente para imaginar a área de esquadria, área de porta, área de tudo, para nos ajudar até nos orçamentos aí, para todo mundo estar entendido. Por exemplo, sala é 1/7 da área, banheiro 1/10. Então, isso aí tem tudo no Código de Obras. Eu imagino que varia de cidade para cidade. A variação não deve ser grande, mas, assim, isso aqui foi tirado exatamente do material do Código de Obras de Goiânia. Então, qualquer projeto para ser aprovado aqui em Goiânia tem que estar obedecendo essas normativas aí. Eu quis trazer também para vocês por que esse assunto de esquadrias é tão relevante. Hoje, se a gente pegar das nossas 3 obras aqui em execução, tirando o platô, que por ser uma obra de infra quase não tem nada e tudo mais, mas se a gente pegar o peso financeiro da esquadria no custo direto, então eu tirei o indireto dessa análise, a gente tem o Europark Uniway com 9,2%, então do custo da obra, a esquadria representa 9,2%, e no Em Casa, que é a nossa obra lá em Rio Quente, 15%, que lá o sistema de esquadria ele é bem diferenciado mesmo, vai ter umas fotos aí no final da reunião, que lá é um sistema com porta-camarão e tudo mais, então assim, é um sistema muito importante. E, ao mesmo tempo, se a gente pegar no ano de 2020, se a gente somar a esquadria de alumínio com a esquadria de madeira, a gente tem aproximadamente 36% das assistências técnicas. Então, além dela ser um custo muito grande da obra, no custo da obra, ela ainda representa um custo significativo do nosso pós-obra, aí, como tem demonstrado aí, como demonstrou em 2020, 2019, provavelmente sempre tem esses percentuais aí. Então, a normativa, a gente tem a ABNT com a NBR 10821, que ela vai nos dar cinco requisitos que as esquadrias devem seguir. Então, a parte 1 seria a parte de terminologia, a parte 2 das esquadrias externas, requisito de classificação, a parte 3 sobre os métodos de ensaio, a parte 4, requisitos adicionais de desempenho, e a parte 5 sobre instalação e manutenção. É importante salientar que a 10821, ela fala mais sobre as esquadrias externas. As internas, ela fala apenas de terminologia e método de ensaio. Então, assim, ainda existe uma lacuna aí na norma, que nas próximas revisões deve estar cobrindo isso aí para falar mais sobre as esquadrias internas. E, além disso, outras normas. A NBR 13756, de esquadria de alumínio,
a NBR 15969 sobre os componentes das esquadrias, como roldana, 15930 sobre porta de madeira para edificação e a NBR 7199 sobre vidro na construção civil. Então, assim, além disso, há uma série de normas que quando a gente vai comprar um material, que cada material específico tem que estar seguindo a norma. Então, tem as normas do alumínio, as normas do vidro, as normas da madeira. Então, se a gente pega essas atividades, ela englobaria aí dezenas e dezenas de normas. Além da 15575, né? Sim, é a norma de desempenho. E lembrando aqui, esse é que todos os engenheiros da Toctal têm acesso às normas, até li bastante por esses dias aqui para a gente estar estudando esse material. Qualquer dúvida aí, perguntar para a Mariana, para a Cíntia. Então, esquadria, por definição, é o nome genérico dos componentes, formato perfil utilizado nas edificações, é denominação para janelas, portas, fachadas, cortinas, servindo para designá-las nos projetos e construções. Independente dos materiais processos construtivos, deve-se atender o desempenho exigido pelas normas. Então, aqui a gente tem uma série de definições independente do material, como são as tipologias. Então, a gente tem janela de folha fixa, janela de giro de eixo vertical, janela projetante de tombar, janela pivotante, janela basculante, janela de correr, janela guilhotina, janela projetante deslizante, que é a Maximar, a sanfona, que é a camarão, né, com sistema camarão, janela integrada, que é o caso que a gente tem hoje no Europark, janela alçante, janela de correr com giro, janela de girar e de tombar. Vou passando bem rápido, porque são só definições dos tipos de janela mesmo. Janela de correr, com compressão transversal, janela reversível, janelas especiais. Sobre porta, a gente tem porta de giro, porta de conexão, porta-balcão, porta pivotante, porta vai e vem. Essa que usa, a gente tem ela no shopping, em shopping, em hospital, tem muito delas, né? Porta de correr ou deslizante, porta sanfonada. Então, lá vai. Para as portas, então agora vamos falar sobre especificação. As tipologias de porta de madeira. Então, isso aqui é muito importante, o arquiteto, na definição do projeto, e para a gente depois usar as compras, em cima do que é a edificação, ele especificar bem essa porta. Então, a gente tem, em relação à ocupação, a porta ela vai ser definida como privado, coletivo ou público, sendo privado um tráfego moderado, que seria um apartamento, uma coisa assim, coletivo tráfego regular e público tráfego intenso, por exemplo, como um shopping e tudo mais. Isso é muito importante a especificação para, por exemplo, a gente já comprou na época do shopping Cerrado as portas do banheiro, o projetista não especificou ela diferente, então a gente acabou comprando uma porta de madeira, por mais que ela fosse um pouco mais resistente, mas ela às vezes não era o ideal para aquela utilização. Então essas definições são muito importantes. Então, quanto ao tipo e uso, residencial, corporativo, hospital e local de instalação, interior, se for numa região seca, molhado ou molhável, exterior, e isso aí vai nos dar o perfil de desempenho da porta que a gente vai precisar. Por exemplo, essas definições elas são muito importantes na compra. Isso aí o Vanderlei já está careca de saber que a gente sempre tem que definir isso aí para ele. Então, a porta de madeira PIN, ela é destinada apenas ao uso interno da edificação. Então, assim, ela está protegida a agente atmosférico. A interno de madeira resistente à umidade, que é a PIN-RU, que, vamos dizer, é uma porta de um banheiro que está sujeita à umidade, a porta de entrada PEM, então a porta de comunicação entre uma unidade autônoma e a área comum da circulação da edificação, porta de entrada de madeira resistente à umidade, a PEM-RU. Então, isso é muito importante. Por exemplo, a porta de entrada do apartamento, ela tem uma resistência, uma utilização diferente de uma porta interna de madeira. Então, quando a gente faz os pedidos, tudo, a gente tem que especificar isso, se ela vai ser PEN, se ela vai ser PIN. E a porta externa de madeira, porta de comunicação entre o interior de uma edificação e o ambiente exterior, sujeita a intempéries como sol, chuva, etc. Outra, em relação à especificação também, em relação ao perfil dimensional da porta, que vai refletir ao peso dela, até da classificação do material dela. Então, ela é leve, médio, pesado ou super pesado.
e o desempenho adicional, quando a gente tem necessidade de atender a requisitos de acústica e fogo, né? E por último, com todas as definições anteriores concluídas, então vai mais para a definição do acabamento. Você vai escolher a cor, vai escolher o material, se vai ter um desenho, se não vai ter. Então, assim, é importante atender do 1 ao 6 e, por último, a questão do acabamento. O Guilherme, ainda tem os acessórios, então, hein? aqui a gente... Guilherme, ainda tem os acessórios. Fechadura, dobradiça, tudo isso aí que influencia pra caramba. E nesses acessórios tem lá 45, 55. Então, tem muita coisa na esquadria ainda que ainda tem que ser analisado, hein? Exatamente. É assim, igual eu falei no começo lá, quando a gente fala de esquadria, acho que dá uma gama muito grande de assunto aí, para definir uma esquadria, é uma série de coisas. Até no nosso orçamento vem lá fechadura interna, fechadura externa. Então, na parte da aquisição é importante estar atentando a todos aqueles itens anteriores que eu falei, e cobrar dos fornecedores o atendimento das normas. Então, está aqui a 15575, que a gente falou, né, sobre o desempenho da porta. E aqui a gente, até uma listagem, eu listei porque esse arquivo aqui, depois ele vira um registro nosso, mas assim, o tanto de item de ensaios que as empresas de esquadrias nos têm que fornecer quanto ao desempenho. Então, tem permeabilidade ao ar, estanqueidade, resistência às cargas, resistência à operação de manuseio. Tem uma lista aí, ó, infinita, que é muito importante aí quando for fazer a compra, a aquisição, visitar a fábrica, ver se os clientes estão atendendo a todos esses requisitos que a norma está exigindo da gente. Lei de Código de Defesa do Consumidor, isso aqui é para qualquer coisa que for comprar. Então, a qualificação, a gente aqui na Toctal, por nós sermos certificados, a gente sempre busca empresas que tenham o sistema de qualidade implantado, né? Então, seria o primeiro fornecedor que a gente busca sempre é quem tenha as qualificações. Então, o primeiro seria o PSQ, o material tem que estar aprovado no Inmetro, e seria de bom grado que ele tivesse ISO 9001 e outras ISOs. Porém, isso não nos limita a ficar apenas nesse fornecedor. A gente pode adotar outros critérios para qualificação de fornecedores, como recomendação de outras consultoras, consulta à Associação Nacional dos Fabricantes de Esquadrias e visita às suas instalações. Hoje mesmo a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar, por exemplo, empreiteiros que tenham de esquadria de alumínio, por exemplo, que tenham certificações. A gente acaba sempre se encaixando aqui no critério 4, que a gente vem de recomendação de outra consultora, que a gente vai vendo do dia a dia. Sobre os vidros, eu achei interessante falar sobre a aplicação dos vidros, né? Vidro instalado abaixo de 1,10 m em relação ao piso, seja interno ou externo, em qualquer pavimento, devem ser de segurança. Para cada aplicação deve ser verificado quais são os tipos de vidro de segurança. Então, a gente tem o temperado, o laminado e o aramado, que é exigido pela 7199. Em algumas aplicações, apenas o laminado e o aramado são permitidos. Envidraçamento de projetantes móveis. Então, quando a gente tem esquadrias que elas vão se projetar para fora da edificação, então só pode ser vidro laminado, aramado ou insulado, que é a mistura de dois vidros, e o temperado com restrições. No térreo e no primeiro pavimento podem ser autoportante ou totalmente encaixilhado. Acima do primeiro pavimento deve ser totalmente encaixilhado e com projeção máxima limitada a 250 milímetros, 25 centímetros da face da fachada. Ou float. No pavimento térreo e no primeiro pavimento deve ser totalmente encaixilhado ou colado em todo o perímetro, e acima do primeiro pavimento deve ser totalmente encaixilhado ou colado em todo o perímetro, com projeção máxima de 25 centímetros na fachada ou da aba de projeção. Em todos os casos aí, a área do vidro não pode exceder 0,64 metros quadrados. E vidro em fachada, abaixo da cota de 1,10 em relação ao piso. A partir do primeiro pavimento,
e do pavimento terra dividido em ambientes de desnível superior a 1,5 m são permitidos somente os seguintes vidros: laminado, aramado e insulado. Então, fachada praticamente só é permitido laminado, aramado e um insulado. Questão do armazenamento. Para o armazenamento da esquadra, alguns pontos devem ser verificados, como posição e quantidade máxima de apoio. Isso aí a gente tem sempre que estar em contato com o fornecedor para verificar a forma de armazenar. Além de estar olhando os nossos procedimentos, é importante a consulta aos fornecedores. Tem que estar sempre protegido de intempéries e protegido do resíduo da obra. Em relação ao vidro mesmo, acho que a questão mais importante é essa questão de estar longe de água, que o vidro ele pode manchar mesmo com água e é irreversível quando isso acontece. Então, assim, as obras, quando for começar a chegar esquadrias de vidro, ou vidro de pele de vidro, essas coisas, tem que tomar muito cuidado de estar no local seco, ter certeza ali que não vai ter nenhum problema com água. Então, umas fotos de armazenamento. O vidro você pode ter pilha de no máximo a 10 a 15 vidros, mas também tem que consultar o fornecedor. Dependendo da dimensão do vidro, você tem que ter calços entre todas as peças. E as esquadrias têm que estar numa angulação de 15 graus, então tem todo um procedimento aí para estocagem quando esse material chega na obra. O desempenho das esquadrias quanto à estanqueidade, especificar o desempenho desejado das esquadrias nos requisitos. Isso aqui, na definição do projeto, o arquiteto tem que especificar qual que é o desempenho desejado das esquadrias em relação à umidade. Então, a gente tem, por exemplo, o mínimo, que a maioria das obras nossas hoje é especificado o mínimo, então, assim, permite a presença de água no trilho inferior e no corpo da janela. Intermediário permite a presença de água somente no trilho ou marco inferior, e a superior sem presença de água. Então, assim, se o arquiteto definir que a esquadria, o desempenho dela quanto à estanqueidade seja superior, então tem que ser zero presença de água no trilho e em qualquer componente da esquadria. É importante essa observação: para que a interface da esquadria com o elemento construtivo seja estanque, é necessária a elaboração de um projeto dessa interface com detalhes construtivos, inclinação do peitoril, que deve ser seguido pela fiscalização da obra. Às vezes a gente vê muito problema na obra, até no assentamento do peitoril, né? Porque se ele tiver nivelado, já é um problema sério. Qualquer desnível que ele tenha para dentro vai ser um problema para o resto da vida aí nos imóveis. Para mim, um problema maior ainda também é quando a gente não tem o peitoril, por exemplo, de alguma pedra, e aí essa verificação ela tem que ser feita mesmo com um nível, um prumo, né, Guilherme? Na própria requadração ali da janela, depois quando está fazendo o reboco externo, tomar bastante atenção aí nesse beiralzinho que fica ali. Tipo de fachada, então falando de pele de vidro, a gente tem a stick, a unitizada, a spider glass e a fotovoltaica. Essa fotovoltaica essa foto é de uma fábrica da Caoa em Anápolis, só que é Anápolis, São Paulo. Então toda a fachada aí, achei interessante para dar na fachada já feita com placa fotovoltaica. Na missão técnica que eu tive lá nos Estados Unidos, a gente visitou um prédio residencial lá, que toda a fachada era com placa fotovoltaica nas janelas. E é um prédio até bem antigo, foi um dos primeiros que teve certificação LEED. Então, a gente achou bem interessante, assim, e realmente lá, assim, dá um retorno muito grande para o empreendimento, sabe? Então, isso aí funciona bem num lugar que você não precisa de janela, né? Você não pode ter janela atrás disso aí, né? Tipo, vamos pensar que num shopping, não atende tudo que nós fizemos aqui, não tinha janela externa, dá para você fazer um negócio desse tipo, né? Mas tendo janela complica, né? Tem que escolher a fachada. Mas é bom que o que falta... Não, aí já vem do arquiteto. Tem que escolher a fachada, que para nós tem que ser uma fachada norte. Aí você pega a fachada norte e deixa ela toda sem janela. Funciona bacana. Acho que tem que ver a posição do sol, tem todo um estudo aí. Exatamente isso aí. A posição do sol é importante para caramba, senão não funciona.
Se eu fazer isso aí, pegar a sombra o dia inteiro, rasgou o dinheiro, né? Rasgou dinheiro. Até porque quando tem esse tipo de especificação, faz esse estudo também de insolação, né? Do melhor aproveitamento, se não vai ter sombras, né? Outros prédios projetando, então tem que vir O que eu achei interessante é que hoje falta muito espaço no telhado, dependendo do que a empresa tem interesse de gerar, igual a energia de um shopping, é uma conta muito alta, que às vezes até o doutor Bruno falando, lá na casa dele, para ele conseguir, teve que ir arredando as coisas de lugar, não sei o quê, utilizando também fachada, acaba se ganhando área aí para essa geração. Né? O grande problema da energia solar é que a placa é exigente. Dependendo do jeito que a incidência do sol nela, ela não produz o tanto que ela tinha que produzir. Tanto é que esse lugar que tem placa solar grande, a placa movimenta, acompanhando o sol, buscando o sol, tá certo? Tipo, espelhado mais ou menos no girassol, entendeu? O negócio funciona mais ou menos com girassol. Nesse caso aí, ó, bacana, tudo, mas isso aí deve ter pouca eficiência, porque você pensa aí, ou vai ter sol de manhã ou de tarde. Então, nessa posição que ela está em pé aí, deve dar pouca eficiência, viu? Não deve dar muito, não. Tem mais marketing. A tecnologia, quando é no vidro, doutor Bruno, ela é diferente da placa solar mesmo, até por isso bom, que ela... tudo bem. Deve ser mais caro, né? É isso que eu ia falar, ela é muito mais cara e muitas vezes ela quase não viabiliza virtude dessa questão do preço. Exatamente. Deve ser por aí. Agora a Eternit está lançando a telha solar deles, né? Para já substituir placa solar, né? Eu vi esse negócio numa dessas feiras no passado aí. Interessante, é o caminho. Ó, nós podemos olhar isso aí, que é o caminho. Lançar para esse ano. Isso é importante. Nesse projeto aí da Caoa, doutor Bruno, essa fachada ela gera energia para alimentar todo esse prédio diariamente. São 850 metros quadrados. Aí, legal, bacana. É futuro. A fachada mais usual que a gente tem feito nas nossas obras é a pele de vidro com colar estrutural. Então, é um tipo de fachada chamado pele de vidro, em que o vidro é colado com silicone ou fita dupla face estrutural nos perfis dos quais de alumínio, ficando a estrutura oculta na face interna. O selante torna esse elemento estrutural, aderindo aos suportes e transferindo a sua estrutura, as cargas explicadas. Eu quis citar isso aqui porque o próximo assunto aqui, que inclusive vai ser um dos assuntos lá da frente dos vídeos que eu estou mostrando e tal, é essa questão do selante, que a gente tem uma preocupação muito grande, além de comprar ele da melhor qualidade possível, a aplicação dele tem que ser muito boa, porque hoje a gente tem muita assistência técnica por causa dessa questão de selante, apesar que as assistências são geradas mais por desgaste dele com o tempo e falta de manutenção em si do que propriamente assim uma falha de execução na época e tudo mais. Só que os clientes nossos, acho que eles temem e não entender, não ler o manual de operação depois que a gente entrega uma obra. Acho que a gente ali é responsável por isso o resto da vida. A gente vai mostrar um vídeo bacana que o Miguel desce na Clarabóia do Cerrado para eu estar mostrando isso aí para vocês. Então, a gente tem vários tipos de selante, desde o Celatrinc e tudo mais, ao selante de silicone. E o que a gente utiliza nas peles de vidro, nas nossas clarabóias, é sempre o selante estrutural, que ele permite uma movimentação maior da estrutura, tudo ele é próprio para essa situação. E hoje a gente não tem uma normativa brasileira para os selantes, ela é uma norma internacional. Nas próximas revisões a gente imagina que vai ter uma norma brasileira, mas isso vem até muito daquela questão que os produtos hoje são todos importados, né? Aí a gente fica até na cabeça assim, será que esse selante é feito mesmo para esse clima do Brasil, que vem sol, vem chuva, vem tudo, aí você vê que nem a norma é internacional, então assim, é bem complicado. O Guilherme ainda tem um problema que nenhum teve nenhum selante aí com mais de 5, 6, 7 anos ainda para a gente ver qual vai ser a reação dele, entendeu? Sei lá que tem 10 anos de selante aí, mas depois disso? É difícil, ó. Então, assim, eu coloquei aqui os procedimentos de execução e inspeção, esquadria de madeira. A alvenaria deve estar concluída, com vãos prontos requadrados, recebimento dos batentes,
faces planas e aprumados, com vão entre 35 milímetros e 45 milímetros, para cada lado, né? Até interessante que eu sempre gosto de trabalhar com final 8. Então, se a porta é de 80, deixa 88, que sempre vai dar certo. Tem gente que fala 7, tem gente que fala 8, eu sempre trabalhei com final 8. Porta é 60, deixa o vão acabado com 68. Em caso de drywall, a chave deve ser fixada com acabamentos finalizados. Tem que tomar uma preocupação muito grande quando a porta quando é fixada com espuma no drywall, porque geralmente no drywall tem empresas que ele acabam com o próprio perfil ali. Então é importante criar alguma rugosidade ali para a espuma aderir bem na fixação da espuma no drywall. No caso de fixação por parafuso, bloco de alvenaria que estiver posicionado nas alturas que serão parafusados, os batentes devem estar preenchidos com argamassa. Então, quando for uma fixação parafusada que não for com poliuretano, é importante que os blocos sejam preenchidos. Por exemplo, se for uma porta de madeira mais pesada, que tem um trilho e tudo mais, você tem que garantir que ela contraver tudo que está, por exemplo, se for de bloco, se for de canaleta, que tem que estar preenchido. Os níveis finais do piso da parede devem estar definidos e verificar os equipamentos da turma lá que estiver executando, conforme TIAN e tudo mais. Meta executiva. Então, você posiciona o conjunto no vão, distribuindo as folgas nas laterais de maneira uniforme, ajustar o conjunto em relação ao nível do piso, alinhamento com a parede e prumo do portal, fixar o conjunto com cunhas de madeira, liberando para a aplicação da espuma. Isso aqui que eu acho importante, até coloquei em itálico, que é aplicar a espuma de poliuretano em no mínimo 3 pontos de cada ombreira, sendo um próximo ao pé, um ao centro e um terceiro próximo à travessa. A gente tem um caso até que, lá nas obras no Rio de Janeiro, que a gente teve alguns problemas, assim, foi um problema até meio que generalizado lá, que o pessoal exagerou demais na espuma na hora da colocação de todas as portas. E lá, por ser parede de concreto, o concreto ainda, questão de temperatura e tudo mais, gerou um empenamento de várias e várias portas. Então, é importante a gente estar seguindo isso aqui do procedimento de execução, colocar em 3 pontos. Fala no mínimo 3, assim, eu acho o ideal 3 pontos, mas 3, 4, mas se for preencher geral, tem que tomar muito cuidado com a forma que vai ser feita. Porque a espuma é expansiva, né? Em seguida, deve-se retirar os travamentos do conjunto, instalar a fechadura dos alisários, os furos do prego sem cabeça do alisário devem ser calafetados. Após termo do serviço, destinar os resíduos. Sobre esquadria de alumínio, condição para início de serviço. O projeto de instalação de esquadrias deve anteceder a pintura interna e serem colocados após a execução da pintura externa. A questão é que, na maioria das obras, ultimamente, das nossas obras, pela questão do cronograma, a gente ainda vendo uma pandemia, por exemplo, no New Way, acho que a gente não vai conseguir instalar esquadria só depois de ter 100% da pintura externa pronta. Então, quando acontece isso, a gente tem que tomar um cuidado danado em relação à proteção dessas esquadrias. Então, quando for necessária a instalação da esquadria antes da pintura da fachada, a proteção de serviços acabados deve ser feita de imediato. Deve-se proteger a esquadria, caso seja necessário, fazer o acesso dos colaboradores pelas janelas, evitando assim a danificação. Nosso procedimento cita também até, às vezes, a possibilidade de você passar uma vaselina nas janelas. Porém, isso aí tem que estar muito bem alinhado com o fabricante para não ocorrer uma perda de garantia. Realmente, você passando uma vaselina ali, quando você for limpar uma massa, ou qualquer coisa que caia, é bem mais fácil. Mas isso aí tem que estar muito bem conversado e registrado com o fornecedor para garantir que não vai ter um problema futuro. A alvenaria necessita estar concluída e cunhada. E caso seja sentado com os contramarcos, chumbar diretamente na alvenaria. Deve haver uma folga de 5 centímetros junto à verde e 3 centímetros nas demais faces dos vãos. O método executivo de esquadria de alumínio, você vê aí que do item 1 ao 7, ele diz respeito ao chumbamento do contramarco. Então, assim, para a gente garantir uma boa esquadria mesmo, é essencial o contramarco estar bem assentado. Quando a gente fala bem assentado, além do nivelamento, o prumo e tudo mais, ele está com a argamassa realmente preenchida ao redor dele, para a gente não ter problemas futuros de infiltração por uma falha no argamassa, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o contramarco é primordial e até uma falta de mão de obra que a gente tem no mercado. Então, assim, a gente até nas obras tem preferido fazer com mão de obra própria para a gente garantir esse zelo a mais.
assim, 50% da esquadria está bem feita e não dá problema, é a gente prestar bastante atenção na execução do contramarco. Eu também coloquei sobre a execução de pé de vidro, né? Que a primeira questão, a empresa tem que verificar como está com o prumo da estrutura, onde vai ser colocado os insertos e tudo mais. Inicia o serviço com a fixação do inserto metal na estrutura do prédio, conforme a orientação e alinhamento do projeto de esquadrias. Para estrutura do tipo glazing, que é essa que é mais usual que a gente tem feito, após colocação do inserto metal, são fixados os montantes, que posteriormente receberão as travessas que definirão os vãos dos quadros com os vidros da pele de vidro. No Parque Business não é do tipo glazing, lá foi feito do tipo unitizada, né? Então aí você tem uma preocupação ainda maior ainda com o prumo da estrutura, né? Porque você vai ter só a colocação de inserts e vai estar já vindo com os quadros prontos para ir executando a montagem junto com a medida que a estrutura vai subindo. Guilherme, ainda tem um detalhe. Lá no Parque Business, nós colocamos uma esquadria da metade do prédio para baixo, igual faz reboco aí, sem estar terminada a estrutura. Ainda tinha estrutura para cima para fazer. Nós já estávamos sentando a esquadria, do mesmo jeito que nós fazíamos reboco externo, nós estávamos sentando a esquadria lá, essa unitizada aí, ó. Então, assim, tem uma preocupação grande mesmo de, na hora da execução da forma, a armação está garantindo esse prumo aí, enquanto as fachadas são unitizadas. Aí eu coloquei uns vídeos de ensaios. Esse aqui foi um ensaio feito no Europark. Acho que até o João tá aí, pode falar bem para a gente aí. Pode passar o vídeo aí, Guilherme, que eu comento aqui com o pessoal. Boa tarde, primeiramente, para todo mundo. Assim, o ensaio vou até voltar aqui, ele é bem agressivo, né? Se a gente pensar o impacto que vai na porta uma situação dessa acontecer assim, eu diria que é muito difícil, né? Nesse caso específico, acho que dessa porta não passou, porém da porta pivotante passou, né, João? Quiser falar mais aí? Exatamente. Bom, a porta para esse ensaio de corpo mole... Começa o vídeo de novo aí para mim, por favor. Isso. Acho que o resto é só... Passou. Parou de passar aí? Parou. Ok. E mais para frente um ensaio do guarda-corpo. Também é um ensaio muito agressivo. Ensaio de corpo mole. Dá uma comentada para a gente aí, João, você que acompanhou bem de perto aí os ensaios. Esse primeiro ensaio de corpo mole que a gente está evidenciando aí, esse foi no nosso guarda-corpo frente viga, que é a estrutura comentada no anterior, que a gente mais utiliza aqui nas nossas regiões. Ele foi aprovado tanto no esforço horizontal quanto no vertical e no ensaio de corpo mole, conforme mostra aí o vídeo. Então, assim, a inspeção é bem minuciosa, o pessoal, como esse quadro de alumínio, a conferência do laboratório que realiza o ensaio, ela é bem com precisão milimétrica, tem toda a angulação, toda a energia do corpo de impacto que tem que ser evidenciada, a altura, a conferência do eixo, então acaba que a execução tanto do protótipo quanto dos elementos no própria estrutura em si tem que ser bem realizado, né? Porque, além de estética,
principalmente falando de guarda-corpo, a gente está falando ali de uma segurança definitiva, né, dos moradores aí do apartamento, tanto morador de apartamento quanto o pessoal que utiliza aí a parte comercial. Esse aí ele foi aprovado nos 3 itens, e aí o projetista, inclusive, comentou que muitas das vezes acontece desses ensaios não passarem de primeira, mesmo seguindo corretamente a execução do projeto. Ele disse que já acompanhou isso em várias obras. Tanto que você executa novamente da mesma forma e acaba que na segunda vez passa. Então, a precisão ali é bem milimétrica mesmo. Se deslocar um pouco esse corpo de prova aí, onde vai ocasionar um impacto, acaba que ele dá um impacto bem negativo no resultado do ensaio. Assim, de experiência que eu tenho em relação a... Assim, eu acho que a gente tem que, primeiro de tudo, como hoje a gente tudo tem que fazer esse ensaio, a gente tem que comprovar esses itens na norma de desempenho, a gente não pode demorar com isso na obra. Então, você acha que toda obra nossa que tiver alguma questão dessa, já assim, o quanto antes puder fazer, se aquilo que está passando no projeto está passando, para evitar um retrabalho futuro, é interessante fazer. Eu digo isso porque no Shopping Cerrado, a gente, quando chegou na época de se fazer aqueles guarda-corpos com inox e vidro ao redor dos vazios, foi umas 3 vezes para a gente conseguir que esse ensaio passasse. Quem fez ele foi o Falcon Bauer, esse daí foi o Carlos Campos, mas assim, o ensaio ele é bruto mesmo, ele vai, e assim, para passar tem que estar muito bem resistente, a gente teve que mudar a forma de fixar, a gente teve que criar umas esperas pro guarda-corpo de inox abraçar lá, foi toda uma engenharia lá do Daur lá para a gente conseguir passar, e foi só de terceiro que a gente conseguiu passar. Então, quanto antes as obras puder antervir esses problemas aí, já tentar testar, montar um protótipo no início para a gente testar e validar é fundamental. Ô, Guilherme, eu tenho 2 perguntas aí. Primeiro, naquele primeiro ensaio daquela porta lá que arregaçou toda a porta lá, o que deu lá? Qual foi o resultado da coisa? Esse aí, João. O que deu aí? Bom, não passou, pelo visto. Bom, e aí? O pessoal da Carlos Campos, eles passaram para a gente um laudo alegando que ele não, como o vídeo mostra, ele não passou a resistência de impacto de corpo mole. Já o pessoal da Pormad, como eles fornecem para a gente o material, eles apresentaram todas as normas, alegando que o ensaio feito lá na fábrica deles, atendeu todas as perspectivas das normas enviadas para atendimento da norma de desempenho. Então, acaba que ainda tem esse impasse aí entre as normas... Até estava conversando com a Mariana, é um impasse que tem da norma de porta, que exige o cara fabricar a porta, com a norma de desempenho. Que assim, para o cara fazer as portas passarem na normativa que ele tem que atender de porta, passou, mas para atender esse ensaio da norma de desempenho, não é uma exigência dele lá atrás, entendeu? Então é isso que ele justificou, que a Pormat fez um documento justificando isso aí. Tanto que a gente anexou no CTE e saiu como parcialmente atendido, sabe? E o que vai dar isso? Vai ficar como? Vai ficar assim mesmo, parcialmente atendido? Sim. É por isso que, assim, quanto antes a gente pode... Aí que é a segunda pergunta agora. No New Way nós já estamos lá com um punhado de guarda-corpo, nós já temos lá porta comprada. Como é que está esse ensaio lá, especificamente lá? Eu acho que a gente tem que aproveitar e fazer o de campo lá no quarto pavimento lá, agilizar para fazer ele. Do guarda-corpo metálico, acho que já foi feito. Eu acho que o Jader vai poder, o Jader e o Gilberto. Não, a gente tem que organizar um protótipo para fazer. É o protótipo, né? A gente vai fazer no térreo, né? Fazer um protótipo embaixo para fazer, né? Então, já passou de hora, né? Já passou de hora nisso, não? Não, ainda não, Bruno. Eu não coloquei todos os guarda-corpo, não. Tem que... Então, mas digamos, Juba, aí tudo bem, você põe um guarda-corpo lá, não passa no ensaio, como é que você vai fazer? Você já tem um punhado instalado, como é que fica? Sim, mas eu tenho 2 tipos, né? Então, quer dizer, tem que fazer com os 2 tipos, tem que fazer os ensaios, que é a fixação externa e a fixação superior ao bloco, né? Isso.
Então, tem que fazer os dois. Eu vou fazer aqui no segundo, que ele precisa de uma altura, como você viu lá no outro filme deles aí, o outro filmagem, precisa de uma altura. Ele não é feito igual aqui da porta que dentro do apartamento, você entendeu? O guarda-corpo não dá para testar lá em cima, tem que fazer um protótipo embaixo. Então, Então vamos fazer isso. Já está programado isso aqui. Já fizemos alguns ensaios aqui. E o pessoal da que porta também já podia trazer uma porta aí para a gente testar também, dar uma porrada numa porta deles aí. Sim. Vou organizar com eles. Eu lembro até que essa questão do, né, Gilberto, essa questão do guarda-corpo, acho que até já estava no radar já, e teve essas paralisação aí também, né? Já estava para mim fazer o protótipo aqui para eles fazerem. E até essa semana nós fizemos da tubulação, passou bem, você entendeu? Então, quer dizer, já estão a caminho desses ensaios todos aí. Tá certo, beleza. Eu lembro até que, assim, essa questão de ensaiar antes realmente é importante, porque eu lembro que quando a gente estava no Cerrado, fez e não passou, ficou um branco na época da reunião. E aí, o que a gente vai fazer agora? Porque a partir do momento que você contratou alguém, fez um ensaio e falou que não passou, você vai ter que arrumar. Era melhor, se fosse para ficar não fazer nada, às vezes seria melhor nem ter feito o ensaio, né? Isso foi uma discussão grande lá na época do shopping, eu lembro. A gente teve que ajustar praticamente tudo, mas no fim das contas deu tudo certo. E esse ensaio é bem agressivo mesmo. Mas aí quando você pensa uma situação igual aquela que aconteceu lá não sei se é Colômbia, algum lugar que o guarda-corpo cedeu, acho que morreu 7 pessoas, você vê que às vezes uma situação que a gente nunca imagina pode acontecer, né? Você viu lá que já tinha mais de 5 anos, né? Aqui eu coloquei algumas imagens de obras nossas, então, como a gente citou, o Parque Business, isso aqui mostra bem o que o Dr. Bruno falou, né? Ele ainda estava subindo a estrutura e foi subindo atrás os vidros, a importância do prumo e tudo mais. O shopping Cerrado, que é um shopping assim, que a gente tem muitas clarabóias de vidro, então a gente tem essa da entrada principal, tem a da praça de alimentação, tem 2 pés de vidro no fundo. Quem fez para a gente foi a Brasil Glass, a empresa de São Paulo. Fora todos os guarda-corpos que são inox com vidro. Sobre isso em específico, a manutentabilidade dessa fachada é muito ruim. Por mais que a gente tenha uma passarela técnica no centro do telhado do shopping para prender o gancho e tudo mais, não é para qualquer um descer aqui, sabe? Isso faz com que o shopping não investe muito em estar fazendo essas manutenções e tudo mais. E como eu vou mostrar nos vídeos a seguir, os problemas que toda chuva eles ligam para a gente, até diminuiu bastante, acho que nessas últimas chuvas nem ligaram mais não. Mas assim, eles querem que a gente cuide disso aí para o resto da vida, sabe? Acho que por mais que a gente cita nos manuais, a gente tem que começar, eu não sei o que a gente tem que fazer, né? Porque a gente cita no manual, o cliente não faz, mas parece que mesmo assim os problemas acabam retornando para a gente, né? E assim, isso é uma questão que desde a época da concepção do projeto a gente sabia que era um ponto crítico da obra. Então aí tá uma vista maior da obra. A gente ainda tem outras clarabóias quadradas aqui, ó. Essa obra foi toda acompanhada com um consultor por perto. Então, por exemplo, assim, antes das instalações, até dos vidros, a gente acompanhou deformação de estrutura, até lembrar a conta, L sobre 180, não pode dar maior que 60 milímetros. Então, todos esses vãos aqui, à medida que ia carregando, a gente ia fazendo as medições, foi toda acompanhada com o consultor que acompanhou a vedação. Na época do projeto, foi contratada uma empresa da Inglaterra, chamada Arup, para fazer a validação do projeto. Eles fizeram visita em obra também, atestando tudo que foi feito. E mesmo assim, por a gente estar tratando de selante, nas juntas aí, e a manutenção ser difícil,
de vez em quando tem alguns problemas de infiltração. Que na época executiva, da estrutura metálica e tudo mais, estrutura bem bacana, foi bem difícil de ser montado, na época o pessoal da Irontec fez. Uma vista interna dela. As peles de vidro do fundo. A praça de alimentação. A praça, como ela tem uma acessibilidade melhor, a gente tem menos problema, porque a gente imagina que a manutenção deles é mais tranquilo deles irem e tudo mais. Perto da clarabóia principal lá, a gente já chegou a medir mais de 50 graus Celsius, então o funcionário para descer lá, ele não consegue ficar mais que 10, 20 minutos, ele tem que parar um pouco, então assim, é bem complicado mesmo a manutentabilidade, isso aí. Isso aqui é uma foto do Miguel descendo, só para vocês verem todo o aparato que tem que ser feito para descer, e ela é bem íngreme aqui, então assim... E a gente tem um encontro de diversos elementos diferentes, então a gente tem aqui um painel da Isoeste, você tem um ACM que faz esse fechamento, então assim, você tem um encontro de muitos elementos construtivos, sabe? Então assim, o cuidado tem que ser muito grande mesmo na execução. Aqui está um vídeo feito pelo Miguel numa dessas descidas que mostra algumas falhas de vedação ou vedações que eles corrigiram de forma errada, como bem no comecinho do vídeo, sabe? Conforme eu comentei, ó, você tem uma estrutura metálica que já está, de certa forma, vinculada a uma estrutura pré-moldada que está pegando sol, pegando chuva o tempo todo, não sei o quê, que esse selante, se você não fizer uma manutenção dele realmente, assim, esporadicamente não, mas assim, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, está verificando, pode dar problema mesmo. E assim, às vezes você acha às vezes você tá pingando no lugar, mas não necessariamente pelo formato da estrutura, é ali que está a falha porque como ela tem esse formato, às vezes a água entra num ponto em algum lugar, ela vai percorrendo pela estrutura e vai pingar em outro. Então, toda vez que a gente ia verificar, a gente tinha que verificar a fachada inteira, a gente não conseguia ir em um ponto específico para estar sanando esse problema, sabe? Aqui vamos dizer assim, uma obra recente nossa, né, que é a casa lá do Em Casa, que as esquadrias são do tipo camarão e ainda ela tem revestida com esse bambu. Então ali a gente tem um sistema que ele já tem que ser importado, porque um camarão bom, ele é só o camarão importado, então um sistema caro e que assim, que com o uso da casa é até um receio que a gente tem de estar sendo necessário uma manutenção e tudo mais. A equipe da pousada, ainda mais se tratando de um hotel, eles vão ter que ter uma equipe boa para estar fazendo alguma regulagem, alguma coisa específica aí, porque esse sistema aí, ele tem uma... A gente até arrepia, né, doutor? Vamos pensar do tanto de camarão que tem nessa obra aí. A gente a 160 quilômetros de distância, então não é fácil. E uma obra que, como hoje você não tem, o ocupante aí vai ocupar por uma semana. Então, cada semana tem um ocupante diferente, cada semana um dono da casa. Então, cada um trata de um jeito. Não é igual você estar numa casa que você está vendo aquelas coisas todo dia. Tem essa dificuldade ainda aí de ter... Essa casa tem 26 donos. Então, eles vendem para 26 pessoas, cada um fica 2 semanas por ano. Então, ainda tem esse diferencial aí. O cara não tem aquele zelo da nossa, quando é a nossa casinha lá. Exatamente. Não tem aquele zelo. E assim, por mais que a gente estuda a norma de esquadria, norma não sei o quê, mas a norma não vai te falar sobre uma esquadria com um bambu. Então, assim, você tem tudo engenheirar bastante mesmo. Eu estou trazendo aqui
eu queria comentar com todos vocês que é interessante que isso aqui foi uma ampliação do restaurante quando a gente fez em 2013 o retrofit do Hotel Pousada, que assim, só para orientar vocês como a importância de uma obra que é para um cliente, às vezes obras comerciais e tudo mais, do registro das coisas, que essa estrutura ela apresentou algumas patologias e tudo mais, porém a gente tem tudo documentado na época de execução da obra, que o projeto que eles tinham não estava adequado para essa situação. Os panos de vidro eram muito grandes, a inclinação incorreta, além da especificação do vidro, né, que eles não quiseram fazer com laminado, quis fazer com temperado, com uma película, que não era o ideal em relação à absorção de calor e tudo mais, e que assim, eles até nos acionaram juridicamente, porém, quando a gente mostrou todas as atas de reuniões assinadas e tudo mais, que eles aceitaram, de certa forma, vamos dizer assim, o projeto era deles, e eles aceitaram correr esse risco, então a gente não teve que estar refazendo qualquer tipo de serviço lá. Acho que é importante estar mostrando isso aqui, que quando a gente tiver uma situação assim, de alguma análise que a gente fizer que acha que não está correta, a gente tem que registrar isso muito bem registrado. E a solução que foi dada aí é cobrir com telha, né? Além disso, eles ainda tinham um painelzinho solar embaixo, então foi feito assim, foi pensado só na arquitetura, não teve um investimento num projetista de esquadria, tanto é que aconteceu. E essa mesma falha eles têm no Hotel Cristal lá também, que uma vez que eu estava andando lá. Então, assim, a importância de ter um projeto de esquadria. Sobre problemas de estanqueidade, né? Acho que isso aqui é o que mais daquele chamado de assistência técnica lá. A grande maioria dos casos vai ser essas vedações das esquadrias. Geralmente é tipo neoprene, alguma coisa naqueles cantinhos ali, que se não tiver bem colocado e tudo mais, vai vazar mesmo. E às vezes pode também vazar pela fixação do contramarco. Por isso que eu frisei lá atrás do contramarco tá bem chumbado e tudo mais, porque primeiro passo é o contramarco tá bem chumbado, depois a esquadria, acompanhar os extravasores das esquadrias, se os furos estão desobstruídos, se não ficou rege obra, é muito importante fazer uma análise geral aí para a gente evitar esse tipo de situação. Eu acho que aqui ficou até invertida essa foto, ficou no final depois, que é aquele lá do vídeo é o que passou, esse aqui foi o que não passou, que estão refazendo esse ensaio lá, que não pode passar nenhum objeto, assim, né, João? Eu lembro de no Cerrado, a medição era essa. Esse é um que a gente está refazendo aqui agora, já para servir também para a Torre B1, né? E, inclusive, o projetista esteve aqui ontem e ele falou que que a norma de guarda-corpo sofreu uma revisão recente aí, em 2019, né? Tanto que ele até participou dessa nova revisão. Diz que tem muita coisa que para esses novos projetos que estão vindo por aí, que é bom o pessoal gerente, responsável por essa parte de esquadrias, de guarda-corpo, se atentarem bastante, porque tem muita coisa que parecia ser tão comum que agora está com bastante exigência. Vou dar um exemplo do que a gente estava conversando aqui essa semana. Por exemplo, se a gente pegar a norma de guarda-corpo de 2019, ele até me mostrou. O próprio peitoril, que for com uma altura menor que 1,10, ele não pode ter espessura maior do que 10 centímetros, porque acaba ocasionando aquela possibilidade da pessoa subir para o lado do guarda-corpo. Então, essa nova norma já traz essa exigência para a gente. Que é uma coisa que tanto nós, construtores, quanto o pessoal que elabora o projeto tem que estar atento. Isso é só um exemplo que a gente comentou essa semana e acabou que ontem teve a coincidência de eu comentar também com a gente. Aí, nessa foto, a gente pode evidenciar que o ensaio de corpo mole do sobreviga não passou, né? Que é o que ele falou, que muitas das vezes não passa de primeira, e aí ele pediu para a gente fazer novamente o protótipo. E eles exigem que esse espaço vazio da ruptura não passe esse objeto deles em nenhuma
em nenhum dos sentidos, nem de fora para dentro, nem de dentro para fora. E a gente pode evidenciar que ele passou. O importante é não sair do caixilho, e quando ele quebrar, que assim, ele vai quebrar, só que ele não pode deixar passar um objeto. No Cerrado eu lembro que era muito isso. No segundo ensaio que não passou, o vidro não saiu do baguete, mas ficou belezinha lá, mas o que ele quebrou no meio permitiu a passagem desse objeto. Aí a gente teve que refazer mais uma vez o ensaio. Mas é isso. Eu sei que o assunto é extenso, mas eu tentei. Eu acho que assim, o que daria uma dinâmica boa para a gente está trazendo situações de obra para conhecimento de todos. E assim, sem vergonha, tipo assim, eu estou mostrando a obra que eu fiz do Cerrado e que tem problema de vazamento, mas a gente tem que mostrar mesmo para todo mundo aí aprender, que às vezes, com os erros da gente para melhorar no futuro. Então, assim, sempre que alguém puder compartilhar alguma coisa aí, vamos crescer junto aí para... Guilherme, parabéns pela apresentação. Eu acho que foi bem didática mesmo. Eu acho que tem que ser um negócio mesmo assim que todo mundo que vê entende o que nós estamos falando. Você vê que os grandes problemas nossos de pós-obra, Mariana pode confirmar isso aí, você que está na frente você também pode confirmar, estão voltados também para a esquadria, tá certo? Então, quando a gente fecha as esquadrias, aí o cliente, a esquadria está muito caro, tudo. Mas a própria Letícia da Euroamérica um dia falou, lá em casa chove, venta as esquadrias, fica tudo balançando, fazendo barulho. Então, isso é um negócio que incomoda. O esquadria é um negócio que vai ficar ali, tanto quanto uma cerâmica, quanto uma porta. A esquadria é um negócio que não é igual ao concreto, que você reveste tudo, tá bacaninha. Então, a esquadria é um negócio que a gente tem que ter um zelo mesmo por ela, tem que fazer o negócio bem feito, tem que acontecer, tudo para que não dê problema depois no futuro, pós-obra, tudo. Então, acho que a apresentação foi bacana, acho que abriu um espaço aí para alguém que quiser comentar alguma coisa, e a gente ia preparar a próxima aí, ver o que vai ser o assunto. Esses assuntos aí que nós estamos fazendo aí, seguindo os problemas de pós-obra, acho que é interessante, hein? Nós podíamos ver, Mariana, vamos falar sobre impermeabilização. É a minha sugestão para o próximo encontro aí, ok? Ok, combinado. E assim, frisando de novo, assim, sempre que alguém puder trazer uma experiência de alguma obra que viveu, tudo mais, para a gente falar de obra é muito bom. A gente, eu estava conversando com a Mariana, a gente até queria fazer uma proposição, para a gente não ficar só na apresentação da reunião técnica, a gente ter um retorno com isso, né? A nossa ideia era que as obras aí, o Aeroparque, o New Way, fizesse aí uma análise crítica dos seus projetos e dos seus pedidos, e a gente apresentar em uma data posterior, e o Platodor poderia fazer aí uma análise aí dos requisitos que precisam ser observados aí nos próximos projetos, ou que já tem, né, principalmente no projeto aí de portaria, para a gente pegar esse conhecimento aqui e aplicar dentro daquilo que a obra está executando, né? A gente estava pensando sobre isso, para não ficar assim, só perdido. O que o senhor acha, doutor Bruno? Tá mudo aí, doutor Bruno. O Rafael que me ligou aqui agora. Então, tudo que vier para agregar, eu acho que é importante, tá certo? Eu gostaria de deixar esses assuntos aí assim, bem à vontade, cada um quiser apresentar, entendeu? Apresentar, dá liberdade para todo mundo que quiser apresentar as coisas. Eu sugeri essa história aí Da impermeabilização. Dos itens que a gente tem muito problema de assistência técnica, nós temos problema hidráulico, tem problema de hidráulico junto com a limpeza, né, Maria? Então, tem problema de impermeabilização. Tem assunto, como diz o Guilherme aí antes, tem assunto demais para falar, é meio sem fim falar de construção. Então, eu acho que... Agora, eu gostaria que cada hora alguém apresentasse para a gente fazer um negócio assim, bem movimentado, certo, Cíntia? Um negócio mais ou menos assim. E cada um pegar alguma coisa de sua obra, mostrar a experiência que está acontecendo, eu acho que é interessante. Acho que o senhor não escutou o que eu falei.
Eu estava com o Rafael na linha aqui. Foi, eu vou repetir, então. A gente conversando com a Mariana, a gente da última reunião técnica, né, o que a gente poderia fazer para melhorar essa questão das reuniões, para não ficar só na apresentação, né? Que cada obra fizesse um retorno aí do que ela fez, de como que está o seu projeto, seus pedidos, fizesse uma apresentação aí de uma análise crítica específica, por exemplo, agora da parte de esquadria. E aí, a Europark, Plateodor consegue fazer essa apresentação, Plateodor não, Newway consegue fazer essa apresentação da prática, e o Plateodor ele vai conseguir fazer aí uma apresentação dos requisitos de projeto, ou o que está sendo discutido em projeto, e vai levantar esse assunto. O que o senhor acha? Não, perfeito. Eu acho que isso é tipo mais ou menos uma provinha, né? Que você está dizendo, que a gente fica brincando, né? Vamos fazer prova para ver se todo mundo entendeu o que foi comentado. Não, eu acho, sim, interessante sua proposta, porque o assunto não fica vago, não morre, cada um apresentando. O doutor Geraldo, quando ele foi professor no passado, quando era estudante de engenharia, ele dava aula de matemática. Então, ele fala que a pessoa aprende com os erros. Então, quando você fazia uma prova de matemática e errou uma coisa, uma bobagem, você sai da prova, errei isso, você aprende ali e não erra mais, entendeu? Então, eu acho que mostrar a experiência de cada um, o que está acontecendo, para evitar... A minha preocupação aqui, gente, é evitar pós-obra, evitar insatisfação do cliente. Não tem nada mais irritante do que o cliente está te perturbando com os problemas que nós já fizemos, está executando. Então, eu acho que esse feedback aí também de cada um que está fazendo... Cíntia, eu acho que é importante. Vamos fazer o seguinte: hoje nós vamos dar o quê? 10, 15 dias para eles prepararem alguma coisa e apresentar, ou apresenta junto da reunião mensal, alguma coisa desse tipo. Eu acho bacana, é válido, sim. Eu acho que é importante. Talvez dentro da reunião mensal, o que você acha? Dentro da reunião, será que não está muito em cima para o pessoal apresentar? A gente poderia marcar... Na outra que seja, né? Sem ser dessa, na outra, sim. Eu estou achando que as reuniões mensais já estão ficando muito extensas, tá certo? A gente podia marcar uma sexta-feira, a última sexta-feira do mês. Vamos marcar, dar um tempo aí, ver que cada um... quanto tempo você precisa aí, para engrena todo mundo aí. Eu acho que 15 dias depois, não fica cansativo para ninguém. Eu acho que esse negócio é isso aí mesmo que a gente faz, uma hora e pouco de conversa. Você até, nós conversando mais cedo, você falou, depois tem um bate-papo. Eu acho que tem que transformar isso em um bate-papo, porque eu acho que rende melhor, porque todo mundo expõe o que está pensando, tudo. E esse bate-papo a gente complementa ele nesse assunto seu aí. Eu acho que é interessante, sim. Cada um dá o feedback do que está fazendo, o que está preocupando. E foi aquilo que eu perguntei. O ensaio, o que deu do ensaio? A porta não passou, e aí? Entendeu? Se você não pergunta, se a gente não fala, todo mundo olhou, não passou, deixa assim por isso aí mesmo, entendeu? Eu acho que a coisa tem que ser bem pensada. Eu costumo dizer que ensaio é um negócio assim fantástico. Quem lembra da fundação aí do Flamboyant 56, lembra, nós agilizados para começamos a fundação toda. Depois, quando nós fomos fazer a prova de carga, viu que a fundação estava curta. Então, isso gastou 32% a mais de fundação, ou seja, nós gastamos 1/3 a mais, fizemos tem um bloco lá de 400 metros cúbicos de concreto com 104 estacas. Uma coisa maluca. Mas por quê? Porque se tivesse feito o ensaio antes, por isso que eu perguntei, se eu tivesse ensaiado antes essa prova de carga, não teria acontecido isso aí. Não passou, eu já teria tomado uma decisão, custava muito mais barato. É que eu falei, Paulo Gilberto, você está com o guarda-corpo seu todo assentado. E se não passar, o que vai fazer? Nós temos que ter uma solução para isso. Então, eu acho que é válido, sim, o feedback de quem está fazendo. É importante divulgar, sim. Vamos colocar, como diz o Guilherme, a cara a tapa. O meu fiz assim, não passou. Cuidado, você vai fazer isso também na sua obra, não vai passar. Eu acho que o momento é para isso. Ninguém está procurando defeito, ninguém está procurando que alguém está fazendo mal feito, nada. Nós estamos procurando nos corrigir, buscando sempre uma melhoria contínua do que a gente faz. Correto, Cíntia? É isso? Isso mesmo. Agora respondi? O Rafael ligou exatamente na hora que eu perdi a conversa. Antes ligou o doutor Geraldo. Respondeu e falou bonito. Foi. Como é que é?
Respondeu e falou bonito, doutor Bruno. Então tá Dá isso. até vontade de mostrar para o auditor. Ah, tá gravado, você acha que eu não vou mostrar, não? Eu quero perguntar assim, ó, como é que vocês fazem retenção do conhecimento? É isso, entendeu? Aí tá aí, ó. É exatamente isso aí que a gente tem que. Porque conhecimento é um negócio, a gente não pode ficar dentro da gente. Nós temos que ser multiplicadores de conhecimento. Eu acho que é importante. Quando eu brinco, ó, meus 43 anos que eu mexo com obra aí, que eu gosto de contar aquelas histórias todas, é exatamente por isso aí. Eu comecei falando com o Guilherme Jorge aí eu estava conversando sobre boca de lobo agora, não tinha nada a ver com o assunto, mas atrasei para entrar na reunião por causa de uma boca de lobo. O negócio, pô, boca de lobo, você já fez isso a vida inteira, pô, nós temos que melhorar o jeito de fazer, sempre, entendeu? É isso. Alguém mais tem alguma coisa a dizer? Está aberta a palavra aí, vão falar e ver o que... Então, vamos deixar pré-agendado, a gente confirma aí, eu entro em contato com cada um durante a semana, para o dia 23, umas próximas, daqui 15 dias, para a gente apresentar, e aí eu converso depois com cada um, se for necessário, a gente ajusta a data. Ok. De minha parte aqui, 23 é uma sexta-feira, ok. Beleza. E vamos ver o próximo assunto, vamos ver sugestões aí, ó. Permitização, negócio. A Cecília aí, eu tenho permitização para caramba para fazer. Quando nós fomos contratados aí com o seu Juan lá da Euramérica, eu falei, Juan, você não estou fazendo uma obra de apartamento para você, eu estou fazendo uma obra de impermeabilização. O pepino aqui chama impermeabilização. Tem quantos metros quadrados, Cecília? Tem lá de impermeabilização nessa etapa agora do setor B só, por exemplo? Mais ou menos, 10 mil, 3 mil. É mais de 10 mil, doutor Bruno. 10 mil. Se você somar o setor A, deve ter mais ou menos uma coisa próxima disso aí, um pouquinho menos, não sei. Então, um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Nós não estamos fazendo uma obra de apartamento, nós estamos fazendo uma obra de impermeabilização, que é um assunto bastante complicado. Entendeu? Então, eu acho que buscar experiência nisso aí, eu fiz assim, assado, tudo, eu acho que ajuda bastante no que nós estamos buscando. Você pega um assunto igual o aterro lá do Platô d'Or, é uma coisa que às vezes ninguém nunca mais vai ter uma oportunidade na vida, na carreira como engenheiro, de ver fazer de novo. Exatamente. Mas às vezes ele pode se deparar com a situação lá na frente e lembrar, um dia um cara fez assim, não sei o quê, vamos consultar aí o que foi feito lá atrás para a gente... O que eu acho interessante dessa reunião é se virar um bate-papo dessa forma, é todo mundo compartilhar a experiência que viveu. É claro que tem que ter os assuntos, mas a gente sempre tem uma... Senão fica bagunçado, cada um falar uma coisa. Eu já estou falando de boca de lobo no meio de esquadria, tá certo? Mas é isso aí. Eu sugiro esse próximo assunto aí de impermeabilização, porque é o momento. O Jubé vai entrar na impermeabilização agora de piscina. Nós já estamos. Já está fazendo. Hoje terminou as 2 células da caixa d'água e eu já estou enchendo. Então, então é uma hora aí, a Cecília com o João aí tem impermeabilização para caramba fazendo aí, coisa meio bastante sem fim. E é um negócio, a Mariana vive esse problema de impermeabilização de Flamboyant 56 que faz em cima de Jaguar, faz em cima de carro de juiz, que não sei o quê, entendeu? É muito complicado. Então, nós temos que divulgar bastante esses assuntos aí, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que não é, né? Isso não faça isso, que isso vai dar zebra, não vai por aí, tá certo? O Flávio Mendes me ligou aqui agora, sei lá, 3 horas da tarde, preocupado com a impermeabilização lá em Jacareí, tal, como é que faz, tal. Depois até que tem que ver, eu falei para ver com você, Mariana, aí para passar o telefone do pessoal da Bauschmi para ele aí e tudo. Então, assunto nós temos demais, gente. Basta a gente abrir uma caixinha que você vai ver que você vai tirando o assunto demais. O ambiente nosso de construção é muito vasto, muito extenso, então, e dá para divulgar muita experiência. Tem gente que fez muita coisa diferente. O Jubé mesmo está aí careca de trabalhar na construção civil. Citou o exemplo do Dauro aí também, que era cheio de experiência e tudo. Então, vamos trazer, às vezes entrar alguém de fora também para falar para a gente, buscar experiência. Vão transformar esse bate-papo mesmo, a palavra bacana é essa, um bate-papo aí para a gente divulgar. Nós temos que divulgar para não se fazer errado. Ok?
Ok, beleza. Minha parte tá beleza. Então tá bom final de semana aí para todo mundo aí. Só completando aquele e-mail que eu mandei para você, para a Mariana aí, copiei o Humberto, a CEBIC vai fazer um evento, olha que coisa interessante, vai fazer um evento, isso que é limitado, por isso que eu não passei para todo mundo, mas o assunto é exato. Peraí, deixa eu pegar o assunto aqui. Eu e o Guilherme já estamos inscritos, viu, doutor Bruno? E o Humberto falou para mim que já está escrito também. Então, aqui, o assunto, olha a preocupação da CEBIC. Então, para ser da CEBIC, é o assunto nacional. Como enfrentar a indústria de ações sobre visto construtivo? Entendeu? Nós podemos criar também, depois dessa palestra aí, ó, nós podemos criar nesse bate-papo nosso aqui, a história dos vistos construtivos. Tá certo? Como enfrentar a indústria de ações sobre visto construtivo. E tem 4 palestrantes aqui. O Zé Carlos Martins é engenheiro, tudo e o presidente da CEBIC. Então, ele está fora, ele deve ser o mediador. Mas o resto, os outros 3 aqui, ó, presidente do Conselho Jurídico da CEBIC. O outro aqui, a Érica, é assessora jurídica da CEBIC. E o Carlos Delmar é consultor jurídico da CEBIC. Então, não tem nem engenheiro no negócio aqui, ó. Só tem... Nome? O Vanderlei aí, onde é que está? Perdão. Só tem assunto aqui de visto construtivo, nem pôs engenheiro na conversa, não. Está o Zé Carlos aqui, que é engenheiro, mas é mediador. O resto, todo mundo aqui é advogado. Que eu falei com o Humberto, eu já até me inscrevi para isso aí. Entendeu? Então, o problema é sério mesmo. Nós temos que ter uma preocupação imensa com esse pós-obra aí. Onde é que está a esquadria, onde é que está a impermeabilização, onde é que está hidráulica, elétrica, o tal dos vistos construtivos. Então, dia 13, aqui às 17 horas, se alguém mais interessar, diz que vagas limitadas, não sei nem por que está limitando isso, se é no Zoom, mas são vagas limitadas. Se alguém mais interessar pelo assunto aqui, terça-feira, dia 13, às 17 horas. Ok? Pode ver com a Mariana aí que ela dá um jeito de inscrever. E você vê que o assunto só tem... Falei, Humberto, só tem advogado dessa porra, bicho. O negócio tem que... Olha o tamanho. E está criado como indústria de ações. Então, é o que a gente vive aí. Aquela história, nós somos meio malucos construir, porque nós só temos risco, tem tudo. Só tem coisa apertando a gente, não tem nada que alivia. Ok, senhor? Ok. Valeu, Nossa, bacana. Lembrando, o treinamento vai ficar gravado. Os estagiários que não assistiram, eu queria pedir para o pessoal aí incentivá-los a assistir, que esse aqui eu acho que é um material muito rico para eles, tá? Então, eu vou organizar e vou subir lá naquela plataformazinha nossa. Segunda-feira eu caminho para todo mundo aí o endereço, tá? Ok, beleza. Eu agradecer também a contribuição de todo mundo aí nesse pedido que a Cíntia fez de mandar qual são as nossas providências a respeito do Covid aí, porque esse documento nós estamos nos preparando de novo para ver o que vai acontecer depois de terça-feira. Na quarta-feira terça-feira deve ter um novo decreto, quarta-feira tem aqui a paralisação de 14 dias, nós vamos entender se a Constituição Civil está dentro ou não. Para isso, nós já estamos preparando esse documento aí, mostrar o que a Constituição Civil tem feito, essa exigência de não pegar ônibus, exigência de não trabalhar sábado, nós temos que mantê-la para que o que acontece? Servir de argumento, nós estamos seguindo a risca, podemos ir em frente. Nós temos, a Cíntia está fazendo um gráfico aí de contaminação, essas dos últimos, 15 dias, esse número caiu. Isso não caiu para a gente, apesar de a gente estar vendo aí 40 mil contaminados, 4 mil mortes, não sei o quê, entendeu? Esse país é tão complicado que não dá para confiar em tudo que se ouve, que se vê, que eu já estou achando que esses números aí estão manipulados já para derrubar presidente, para alguma coisa, porque não é possível. A gente está vendo muita coisa, está tendo, não estou dizendo que não está tendo nada, não, está tendo, tem muita coisa. Mas nós estamos, comparado com os índices aí, nós estamos vendo
que a quantidade nossa caiu. Pô, Bruno, caiu, mas a Marilene hoje mandou a mensagem que deu positivo. Vai dar positivo mais gente, sim. Nós temos que tomar conta disso aí e nos cuidar. Entendeu? Ok? Ok. Valeu, um abraço para todo mundo, um bom final de semana. Juba, você estava querendo trabalhar amanhã, infelizmente, meu amigo, não tem jeito. Segura. O Platodoro eu deixei trabalhar, porque é obra de infraestrutura. Obra de infraestrutura pode. Construção civil, não. Isso daqui é de moradia, é de utilidade. Tudo bem, de utilidade pública, né? Essencial. Ok, beleza. Senhores, boa tarde para todo mundo, final de tarde aí. Bom final de semana. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigada, valeu. Tchau. Nossa,